Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai assistir uma mensagem bíblica ministrada nos cultos presenciais da Paz Church Palmas. Essa mensagem vai abençoar o seu coração. Por isso, queremos pedir que você compartilhe o link dessa palavra com seus amigos. Abra o seu coração para a palavra de Deus. Beleza? Muito bem. Então vamos avançar para o ministério da palavra. Eu quero ler um versículo aqui com você, que está no Evangelho de João, no capítulo 6. João 6, 53. Presta bem atenção, olha o que diz a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Olha só, eu vou ler de novo. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Senhor, nessa noite, nós queremos, Senhor, orar a Tua palavra sobre a igreja. Senhor, eu quero lembrar ali do Elias, quando ele estava completamente desanimado, fugindo da Jezabel, pedindo a morte, declarando a desistência dele ali, o fracasso dele ali no deserto, perdido, sem rumo. E quando ele estava ali, dormindo, totalmente sem força, o Senhor assou um pão. O Senhor assou um pão para ele, o pão do céu. E com a força daquele pão que ele comeu, ele caminhou 40 dias até o monte de Deus. Senhor, e nessa noite nós oramos para que o Senhor prepare esse pão, o pão do céu, a Tua palavra. Senhor, para que nós sejamos alimentados nessa noite pela Tua palavra e nós possamos continuar a caminhada, nós possamos nos fortalecer na Tua palavra, sermos reavivados na Tua palavra e caminharmos em direção ao monte de Deus, a presença de Deus, com a força da Tua palavra. Em nome de Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém, amém. Se você crê, dá uma salva de palmas para Jesus. Muito bem, então presta bem atenção aqui nessa pequena introdução. João 6 é um divisor de águas no discipulado ali de Jesus. Porque Jesus fala assim, algumas palavras duras, inclusive os discípulos aqui em João 6 dizem assim, duro é esse discurso. Quando ele falou assim, olha, se vocês não comerem a minha carne e não beberem o meu sangue, vocês não terão vida em vocês mesmos. Eles não entenderam. E eles disseram, é muito duro esse discurso. E aí no versículo 66 de João 6 fala que à vista disto, olha só o que aconteceu, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então muita gente foi embora, muito duro o discurso. Aí Jesus então pergunta para os 12 que permaneceram ali. Os 12 estão em crise. Com essa palavra dura, Jesus está colocando o preço do discipulado. Não é? Jesus não era como a gente, às vezes a gente faz assim, a palavra fica mais doce, né? Tem gente até que está querendo já até, atualizar a Bíblia, para que ela fique mais assim, não é? Mas Jesus não tinha isso não. Ele falava o que tinha que ser dito, falava a verdade, e para algumas pessoas, aquilo era tão duro que deixaram Jesus. Então quando Jesus pergunta para os discípulos, e vocês? O que vocês vão fazer? Vocês querem se retirar também? Aí a resposta do Simão Pedro, ele diz, Senhor, para quem iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna. Então, irmão, por que nós precisamos dar atenção para esse versículo hoje aqui? Por duas razões. Em primeiro lugar, toda vez que Jesus fala na Bíblia, em verdade, você fica atento aí, ó, dever de casa. Muitas vezes Jesus fala assim, em verdade vos digo, isso é muito importante. Mas os teólogos dizem que essa em verdade, aqui no grego, é uma ênfase, é uma coisa muito grande, muito importante. Então, toda vez que Jesus falou, em verdade, vos digo, a gente tem que prestar mais atenção ainda. E aqui, esse texto é uma dessas vezes que Jesus fala, em verdade, vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Então, a primeira razão para a gente prestar muita atenção é uma das, em verdade. Quem está me entendendo aqui, ó? A outra coisa, irmão, que a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque quem falou isso foi Jesus. Jesus que falou isso.
Então, tudo que ele falou, algumas Bíblias que tem as palavras de Jesus em vermelho, está em vermelho na sua Bíblia. Então, Jesus que falou isso. Então, a gente tem que prestar muita atenção. Inclusive, como eu te falei, essa palavra aqui foi motivo de muitos deixarem Jesus. Foi uma crise. Foi um divisor de águas ali no ministério de Jesus. Então, a gente tem que entender isso aqui, irmãos. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Então, eu vou te mostrar aqui 3 coisas a respeito disso. Eu vou te mostrar o que significa, presta atenção, comer a carne de Jesus e beber o seu sangue. Muito importante isso. Eu vou te mostrar o que significa. Depois que eu te mostrar o que significa, eu vou te mostrar os benefícios disso. Vai ficar bem prático, né? Então, não basta só você entender o que significa comer a carne e beber o sangue. Puxa, que isso, pastor? Eu nunca tinha lido isso na Bíblia. Está na Bíblia, isso está. Tá. Mas o que significa e quais são os benefícios disso? E por último, eu vou te falar de uma forma bem prática também como fazer. Como comer a carne e beber o sangue de Jesus. Quem está me entendendo? Quem está pronto? Quem está pronto? Posso avançar? Então vamos ver. A primeira coisa aqui, o que significa comer a carne e beber o sangue de Jesus Cristo? Olha o que diz aqui João 6,53. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Aqui mesmo em João 6 ele diz, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então Jesus é o pão da vida. Então o que significa comer a carne e beber o sangue? Irmão, quando a gente come o pão se mistura com a gente. Quem está comigo aqui, ó? Não é verdade? Quem almoçou hoje? Quem almoçou hoje? Não é? Então, essa comida que você comeu hoje já se misturou em você, já faz parte de você. Eu não teria mais como agora tirar isso de você. Irmão, você tem uma coisa que é nossa de verdade, é o que a gente comeu hoje, né? Ou ontem, porque já se misturou com a gente, já está participando da nossa construção, já está também nos protegendo, já está nos abençoando agora, já faz parte da gente, está construindo, sustentando o nosso corpo. Então, é isso que é comer a carne de Cristo e beber o seu sangue. É a gente realmente colocar ele para dentro de forma que agora, assim como a comida, olha só, a comida que a gente come não vai refletir aqui fora, vai ou não vai? Hein? Às vezes a gente nem queria que refletisse tanto, né? Então aquilo que a gente come aparece aqui fora. Aparece ou não aparece? Fala aí. Puxa vida, infelizmente aparece, né? Então, irmãos, mas de um lado positivo, quando a gente se alimenta de Cristo, a gente começa a manifestar a Cristo, né? Um grande exemplo disso é a fotossíntese. Você sabe que a luz branca, ela não é branca, né? Se você colocar um prisma, não é? Quem já viu um prisma? Não é? Aquela estrutura de vidro cheia de lados. Se você colocar um prisma na luz branca, a luz branca se divide em 7 cores, que são as cores do arco-íris. Então, quando as plantas absorvem a luz do sol, que é branca, na verdade, algumas plantas assimilam mais aquela luz vermelha. E a cor vermelha da planta vai refletir aquela luz que ela mais recebeu. Quem está me entendendo? Assim, irmãos, é Jesus. Quando a gente se alimenta dele, a gente não só é construído por ele, a gente não só é sustentado por ele, mas a gente começa a refletir ele. Quem pode dar um glória a Deus bem forte aqui? Ok? Então isso aqui significa comer a carne e beber o sangue. Então, a outra metáfora aqui desse versículo é que comer não é uma religião. Não é uma religião. Olha, irmãos, vai ser muito bom para vocês se vocês comerem a Cristo e beberem. Não, irmãos, é uma necessidade. Assim como comer é uma necessidade. Fica sem comer 50 dias. Os pastores da nossa igreja foram na Coreia e visitaram o Monte da Oração, lá do David Show. Lá no Monte da Oração, várias placas em vários lugares no monte. Proibido jejuar mais do que 50 dias. Porque lá o pessoal leva a sério o jejum. Então, porque o cara vai ficando tão em jejum, aí eles entram em umas pequenas cavernas lá, no Monte da Oração, e ficam lá dentro daquelas cavernas, mas eles passam tanto tempo lá em jejum, que aí eles entram num estado de inanição. E quando alguém sente falta deles, já partiram para a glória, já foram embora. Então, a comida, escuta bem, não é só, eu vou te aconselhar a comer. Irmãos, é uma necessidade. Então não é um conselho, não é uma religião. Por isso que Jesus diz que quem não come da minha carne e não bebe no meu sangue não tem vida, está morto. É um morto vivo.
Às vezes está na igreja, às vezes participa do culto, mas não se alimenta de Cristo, não se alimenta do sangue dele, que eu vou te mostrar como fazer. E aí, esse cara está morto, na verdade. Não tem vida nele mesmo. Quem está me entendendo? Então não é uma religião, é uma necessidade. Diga, é uma necessidade. E outra coisa, irmãos, quem está saudável quer comer. Não é? Eu não preciso olha, eu vou te dar um conselho, jante hoje, por favor, e amanhã tome café da manhã. Irmão, eu não preciso disso. Se você estiver saudável, amanhã você acorda com um buraco no estômago, querendo comer. Assim é na vida espiritual. Se eu estou saudável, eu preciso e eu quero me alimentar da carne e do sangue de Jesus Cristo. Quem está me entendendo? Então, esse aqui é o significado. Primeira coisa, o que significa comer a carne e beber o sangue? É isso aí. Ele vai se misturar com a gente, ok? Ele vai nos sustentar, não é? Ele vai nos construir e ele vai se manifestar através de nós. É uma necessidade e é um prazer. Quem está saudável quer comer, tem vontade de comer. Aleluia! Glória a Deus. Amém? Agora vai ficar mais prático. Então, como se alimentar da carne e do sangue de Jesus? Olha só o que diz João 1:1. Olha só o que diz aí, João 1:1. No começo, aquele que é a palavra já existia. Olha só, irmãos. Aquele que é a palavra. Diga, Jesus é a palavra. Então, no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem a palavra. Como que eu me alimento da carne e do sangue de Jesus? Quem pode me ajudar? Quem já começou a entender? Irmãos, é por meio da palavra. É por meio da palavra. Então, Jesus é a palavra. Quando eu me alimento da palavra, a palavra é o pão da vida. Então, a palavra não é um conselho que eu vou te dar hoje à noite. Olha, irmão, seja bonzinho, seja um crente bonzinho, leia a sua Bíblia. Não é isso. Se você não está comendo a carne e bebendo o sangue, que é a palavra, você está morto. Desculpa te falar, mano. Não sou eu que estou falando até. Não é? É Jesus que está falando. É Ele que diz. Se não comerdes da minha carne e não beberdes do meu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Como vai a sua vida de leitura da Bíblia? Guarde para você. Olha o que diz, olha a revelação de Jesus para o João no Apocalipse. Como que Jesus se manifestou para o João no Apocalipse? Apocalipse 19:13. Olha como que o João viu Jesus. A sua capa, ele está descrevendo Jesus. Olha, a capa dele estava encharcada de sangue. Nós sabemos, João. Nós sabemos. E o que mais? E ele se chama a palavra de Deus. Como que Jesus se chama? A palavra de Deus. Jesus se chama a palavra de Deus. Vocês entenderam que se nós tiramos a Bíblia do nosso cotidiano, irmãos, se nós tiramos a Bíblia, se nós nos afastamos da palavra de Deus, vocês estão entendendo que nós nos afastamos de Jesus? Que não faz diferença a gente frequentar uma igreja, a gente ser religioso, a gente frequentar um culto. Irmão, se a gente não tem relacionamento com a palavra, a gente está longe de Jesus. É por isso que muita gente que estão frequentando as nossas igrejas estão sem vida, estão se sentindo espiritualmente vazias. Ele vem no culto, de domingo em domingo. Já pensou se você comesse só domingo? Já pensou se você só comesse uma refeição durante a semana no domingo? O seu corpo só come uma refeição domingo. Imagina, como que você passaria a semana sem força, né? Sem alegria, sem disposição no seu corpo. É essa a comparação que Jesus está fazendo. Sabe, irmãos, se nós não tivermos um relacionamento responsável com a nossa Bíblia, nós estaremos mortos em nós mesmos. Quem está me entendendo? Gosto de dar o exemplo da Maria, porque é bem prático isso aqui. A Maria, a irmã do Lázaro e da Marta, olha só como é interessante isso aqui. Jesus, irmãos, faz uma visita na casa deles, ok? Uma visita. Jesus não morava em Betânia. Jesus não estava ali o tempo todo. Mas ele passou naquela cidade deles, entrou na casa de Marta, Maria e Lázaro, para fazer uma visitinha. Quando Jesus está lá, a Marta está feito um frango sem cabeça, correndo de um lado para o outro, fazendo coisas para Jesus. E limpando, e fazendo comida, e mais comida. Jesus nem ia dar conta de comer tudo aquilo, e ela está trabalhando muito. Irmãos, e a Bíblia diz que a Maria, eu gosto desse versículo, Lucas 10:39. Maria quedava-se, diga quedava-se. Ela quedava-se, assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe
os ensinamentos, a palavra. Essa palavra quedava-se significa no grego, demorava-se ali, detinha-se ali. Então a Maria, ela percebeu o seguinte: rapaz, isso é uma oportunidade. Jesus não mora aqui, ele não está aqui toda semana, todo dia, não é? Eu vou parar a minha vida porque isso aqui é uma oportunidade. Não é uma apologia à preguiça, esse versículo, ok? Nada disso. E a Marta, ela não priorizou. Esse texto fala sobre priorizar o nosso relacionamento com a palavra de Deus. Sabe, esse texto fala sobre a primícia. É interessante, irmãos, que na Bíblia fala muito desse princípio da primícia, não é? Fala muito, muito, muito. O primeiro filho, homem, ele era consagrado ao Senhor. Ele era consagrado ao Senhor. Tinha que sacrificar um animal para entregar ao Senhor no lugar do filho, não é? Tinha que resgatar o filho, o primogênito. O primeiro animal que nascia, ele também era consagrado ao Senhor. Olha só, o primeiro animal daquela vaca ali era consagrado ao Senhor. A primeira colheita, eles faziam aquela primeira colheita, eles faziam até uma grande festa chamada Festa das Primícias, para eles consagrarem aquela primícia. Irmãos, isso não está na Bíblia para nos entreter, isso é um princípio. Deus quer o primeiro lugar no nosso coração, quem está me entendendo? Foi isso que Satanás quis roubar. A Bíblia diz que Satanás quis construir o trono dele acima do trono de Deus. O tempo todo, irmãos, Satanás quer o primeiro lugar no seu coração. Por isso que ele te distrai com tantas coisas. Para que você desfoque da palavra. Para que a palavra não seja uma primícia. O primeiro lugar na sua vida. A Maria, ela percebeu isso. Não, primeiro ele. Primeiro a palavra. Quem está comigo? Aí a Marta ficou indignada e foi reclamar para Jesus. Eu quero que vocês leiam comigo a resposta de Jesus. Isso aqui é para nós, irmãos. Isso aqui vale para hoje. Olha a resposta de Jesus à reclamação da Marta. Porque a Maria estava lá, concentrada, dando a primícia para Jesus, atenta na palavra, concentrada na palavra. Olha o que diz Lucas 10:41. Respondeu-lhes o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário. Ou mesmo só uma coisa, irmãos, eu amo isso. Só uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Irmãos, se nós tivéssemos a palavra como primícia, como prioridade na nossa vida, muita coisa seria tudo. Porque essa é a coisa mais importante. O lugar que a palavra ocupa na nossa vida. Vocês estão me entendendo? Então não é sobre religião. Rapaz, olha, você acorda aqui, ó. Que hora que você acorda? Aí imagina, eu sei que aqui não acontece isso, mas eu vou fazer uma ilustração, porque acontece esses absurdos por aí, né? Da pessoa acordar e não comer o pão da vida. Dela acordar e sair correndo para o trabalho. Acreditem que isso acontece. Não acontece aqui, mas eu conheço lugares que isso acontece. E as pessoas não leem a Bíblia, vocês acreditam nisso? E Jesus está dizendo: se vocês não comerem a minha carne, se vocês não beberem o meu sangue, vocês não terão vida em vocês mesmos. Eu sou o pão da vida, eu sou a palavra. Se vocês não se alimentam da palavra, vocês não vão viver por mim. Vocês não vão ter força para viver essa vida. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Então, irmãos, nós precisamos rever a nossa agenda. Alguém falou assim para mim um dia desse, falou até para Meila: eu não tenho tempo para isso. Eu já acordo em cima da hora, eu passo o dia todo trabalhando, eu tenho uma faculdade, a pós-graduação, o PhD, o pós-PhD, eu estou fazendo um curso não sei aonde, e trabalhando Então, irmã, mude a sua agenda, porque a senhora está morta, porque a senhora não está comendo a palavra de Deus. Mude a sua agenda. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Então, eu acho tremendo que Jesus fala: pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada, em nome de Jesus. Ou seja, irmãos, esse é o nosso bem mais precioso. Esse bem Satanás não pode roubar da gente. O nosso tempo a sós com Deus, o nosso relacionamento com a palavra de Deus. Deixa eu te falar outra coisa aqui. Eu falei primeiro, então, o que significa comer a carne e beber o sangue, vocês já entenderam? Não é a gente internalizar Jesus mesmo, ele se misturar com a gente,
Ele vai construir a gente, Ele vai sustentar a gente e Ele vai se manifestar na gente, através da gente. Vocês já entenderam isso? Eu te falei agora como fazer. Eu te mostrei, Jesus é a palavra. Então quando eu me alimento da palavra, é isso que eu estou fazendo. Estou colocando Jesus dentro de mim. Quem está me entendendo? Ele está me sustentando, Ele está me construindo, Ele vai aparecer na minha vida, vai sair Jesus de mim, porque a boca fala do que está cheio o coração. Se você está cheio de Jesus, o que vai sair é Jesus da sua vida, e Jesus é a palavra. Amém? E eu estou te mostrando que Ele tem que ser o primeiro lugar. Você tem que refazer a sua agenda, tem que começar por Ele, não é? Tem que começar por Ele, as primeiras horas do dia, tem que ser Ele, irmãos, tem que ser Ele, ok? Ou não? Não é? Olha, vou te dar um testemunho. Eu e a Meila, a gente tem esse hábito. A gente acorda 4 da manhã, não precisa você acordar 4, não precisa, mas a gente acorda 4. Sabe por quê, irmão? Porque eu gosto do pôr do sol. Porque ali, quando o sol vai nascer, obrigado, vocês estão ligados. Quando o sol vai nascendo ali, eu começo a agradecer, meu Deus, olha só, cara, se eu estou vivo, se eu consigo ver esse nascer do sol, não foi Ele que me deu, quem está comigo aqui, ó? Não foi Ele que me deu, não é? Daqui a pouquinho, o sol começa a arder na gente, aqui arde o mar, né? E cara, isso é milagre, porque eu consigo sentir, eu só sinto porque eu estou vivo, Ele está me sustentando, não é? Então, puxa vida, como que eu não vou dar a primícia do meu dia para Ele? Para aquele que me acorda, para aquele que me sustenta, para aquele que me dá a vida. Como que eu não vou dar a primícia para Ele do meu tempo, do meu dia, irmão? Não é? Então eu quero te desafiar a primícia. Agora, eu estava te falando, tem mais um detalhe aqui, olha aqui, ó. Tem o princípio do maná no relacionamento com a palavra. Quem lembra do maná? Jesus falou assim, olha, eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu, aqui em João 6. Porque os fariseus estavam dizendo assim, por que você está falando essas coisas tão duras para nós? Olha, o Moisés nos deu o pão do céu, tá? Quem sabe o que é o pão do céu? O maná, não é? Ele nos deu o pão do céu. Jesus disse, não, vocês estão enganados. Quem deu o pão do céu para vocês foi o meu Pai, e eu sou o pão do céu. Eu sou o verdadeiro pão do céu. Quem está me entendendo? Aqui em João 6. Então qual que é o princípio do nosso relacionamento com a Bíblia? É do maná. Como que era? Como que era? Era assim, ó. Olha como que era. De domingo a quinta-feira, eles tinham, cada israelita podia colher 2 litros de maná. Irmão, não tinha outra opção. O maná não era uma opção, uma dieta. Quem está me entendendo? Não tinha outra coisa. Só tinha maná. Não tinha opção. Irmão, você não tem opção, você só tem Jesus. A única coisa que alimenta a sua alma é Cristo. Pode colocar outras coisas, pode colocar palavra motivacional, pode colocar autoajuda, você pode colocar o que você quiser, isso te dá uma emoçãozinha, um tremorzinho e logo passa, porque o que sustenta a sua alma e o seu espírito é Cristo. Agora, qual era o princípio do maná? Então, 2 litros para cada pessoa era mais do que suficiente. Não era assim, tipo, regra, você vai comer pouquinho, não. Irmãos, pode comer à vontade que não engorda e não mata. É uma comida celestial do céu, que tinha gosto de pão de mel. Uma comida gostosa. Então eles comiam aqui, só tinha aquilo. E eles comiam aquilo ali. De domingo até quando? Quinta-feira. Alguns engraçadinhos duvidaram que Deus poderia falhar. Então pegaram mais do que 2 litros. O que aconteceu com o que eles pegaram? Apodreceu e deu bicho. Mas na sexta-feira, eles podiam pegar o dobro. Na sexta-feira. Por que eles podiam pegar o dobro na sexta-feira? E não dava bicho e não cheirava mal. Porque no sábado, Deus queria exclusividade. Deus queria que eles passassem o dia adorando a Deus. O dia com Deus. O dia inteiro com Deus. Quem está comigo aqui? Não é? Então esse é o princípio do maná. Qual é o princípio do maná? O relacionamento com a palavra tem que ser diário. Diário. E tem que ser suficiente. Diga diário. Diga suficiente. Como que pode, irmãos? Uma pessoa, beleza, o cara chegou na igreja agora, ele é um bebezinho, não é? Aí ele lê ali um capítulozinho da Bíblia, não é? Aí ele lê, tudo bem, é uma chupetinha, é um leitinho para ele. Deus, tá bom, coitado do bichinho. Ele nem entende nada, tá bom. Agora você, que já está na igreja há tanto tempo, irmão, tomar uma chuquinha,
tomar uma chuquinha. A minha netinha toma uma chuquinha de 200 ml de leite. Né? Aí ela, vovô, tá doendo que é o bucho. Porque ela já está cheia. Irmão, se eu viver com uma chuquinha daquela, eu vou morrer. Então, como que o crente, ele tem que comer o suficiente. Ele tem que comer o suficiente. Qual é o suficiente? Você vai descobrir, irmão. Você vai descobrir. Então, coisa prática, acorda mais cedo porque é a primícia. Dá para Deus. E tenha uma leitura sistemática da Bíblia. Não é? Se você ler 3 capítulos e 4 no final de semana, você vai ler a Bíblia em um ano. Olha, deixa eu te falar assim, ó. Eu fazia sempre isso durante muitos anos. Depois eu comecei a pensar assim, puxa vida, eu já sou um adulto espiritual. Isso há muitos anos atrás. Eu tenho que ler mais. Aí eu comecei a ler 8 capítulos no Antigo Testamento e 2 no Novo. Aí eu terminava a Bíblia em 4 meses. Eu comecei a perceber que a minha visão panorâmica da Bíblia melhorou. Então eu tinha uma visão panorâmica rápida de toda a Bíblia, porque eu lia em menos tempo. Não é? Hoje eu não faço mais leitura sistemática. Não é? Hoje eu estudo um livro. Eu terminei de estudar agora Romanos. Aí eu pego ali um comentário bíblico. Eu vou entender, eu vou ler de novo. Eu vou decorar versículos chaves. Eu preciso colocar Cristo dentro de mim. É uma ação minha. Eu quero Cristo. Se eu não me alimentar dele, não beber o sangue dele, eu não vou ter vida em mim mesmo. Então nós temos que tomar uma decisão essa noite, irmão. Não é uma religião, não. Não é um negócio que você vem, pega uma água benta, um óleo ungido, uma bençãozinha. Você tem que ter um relacionamento responsável com a sua Bíblia. Quem está me entendendo? Aleluia. Então vocês já entenderam agora o que significa e agora você entendeu como se alimentar, ok? Como que se alimenta? Como que se alimenta de Cristo? Como? Com a palavra. Ele em primeiro lugar, não é o princípio do maná, com responsabilidade, suficiente. Aleluia. E agora para a gente terminar. Vamos terminar. Terceiro lugar, quais são os benefícios de comer a carne e beber o sangue de Jesus Cristo? Ok? Estão comigo ainda? Olha o que diz aí João 6,57. Olha só os benefícios, irmãos. São tantos, meu Deus, são tantos. Milhares. Eu separei só 300 para hoje, tá bom? Não, brincadeira. Mas o que eu separei aqui é muito forte, é muito abrangente. Olha o que diz aí, João 6,57. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem vive de mim, não é? Se alimenta por mim, viverá. Vou ler de novo. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. O que Jesus está falando aqui? Ele está falando assim, olha, gente, o Pai está vivo, eu estou vivo, então o Pai está dentro de mim, e eu vivo, porque o Pai está dentro de mim, é a vida do Pai que se manifesta em mim. E assim como a vida do Pai se manifesta em mim, a minha vontade é que a minha vida se manifeste em vocês. Vocês já entenderam isso. Então eu me alimento de Jesus pela palavra, e aí eu vou viver essa vida. Então, olha, eu acho interessante que tem 3 vezes aqui a palavra vida. Olha, quer ver? Presta atenção. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu, Jesus, vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Não é? Então, o Pai está vivo, o Filho está vivo, e se Jesus está em nós, nós estamos vivos também. Agora, irmãos, o que eu quero te mostrar aqui, quais são os benefícios da gente comer a carne e beber o sangue, ou seja, quais são os benefícios dessa vida em nós, que nós já aprendemos, que é pela palavra. Vamos ver. Deixa eu te mostrar aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, diga comigo bem forte, avivamento pessoal. Você precisa de um despertar. Você sente que está desanimado. Você sente que não tem vontade, que é uma luta. Você vem para a igreja, você lê sua Bíblia, você parece que está sem vontade nenhuma. Irmão, você precisa de um avivamento pessoal. Eu quero te mostrar aqui. Logo quando os discípulos receberam a notícia que Jesus, então, foi crucificado, morreu. Aí eles ficaram esperando. Não, tinha uma promessa, ele vai ressuscitar. Ele não ressuscitou no primeiro dia. Aí não, mas ele vai ressuscitar. Irmão, o segundo dia. O judeu acreditava que até o segundo dia a alma permanecia sobre o corpo. Já te falei isso aqui. E ela podia voltar. Isso era uma loucura que eles acreditavam. Então no terceiro dia eles perderam a esperança. É por isso que Jesus ressuscita no terceiro dia. Eles não tinham mais esperança humana.
Então eles estão desanimados. Tem dois caras, dois discípulos, que a gente não sabe bem quem é, que foram embora, eles se afastaram do grupo. Eles estão desistidos, como muito crente na igreja. Olha aqui, ó. Como muito crente na igreja, eles estão desistidos. Aí eles vão embora, vão para Emaús. E Jesus agora ressuscita e vai atrás deles. Agora presta atenção. Jesus aproxima deles, eles não reconhecem Jesus. Vocês sabem por quê? Porque Jesus está no estado glorificado dele, é outro corpo novo. Eles não reconhecem Jesus. E eles vêm falando um monte de tristeza, eles estão muito arrasados, só dando uma notícia. Aí Jesus fala assim, sobre o que vocês estão falando? Aí eles não conhecem Jesus, eles falam assim, você é o único que não sabe o que aconteceu? Ele fala, o que aconteceu? Quais são as últimas notícias? Aí eles começam a dizer, nós tínhamos a esperança que Jesus redimiria Israel, mas ele já morreu há 3 dias, já era. Perdemos a esperança. Aí olha o que Jesus começa a dizer para eles. A Bíblia diz que Jesus abre a Bíblia, desde o livro da lei, né, da lei ali de Moisés, passa pelo livro dos profetas e vai falando com eles, vai dando a palavra para eles, vai falando que o Cristo tinha que padecer, tinha que morrer e ressuscitar no 3º dia, que tudo isso já estava profetizado no Antigo Testamento. Ele começa a falar a palavra, Olha o que os discípulos vão dizer um para o outro, Lucas 24, 32. Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? O que traz avivamento pessoal? É o nosso relacionamento com a palavra, irmãos. Entende o que eu estou falando? É aquela decisão mesmo, né? É igual a academia, já viu a academia? Eu estava assistindo uma reportagem daquele Drauzio Varela, né? Aquele médico que é maratonista. E o cara perguntou para ele, quando que você começou a gostar? Ele falou, nunca. Não, mas como assim? Você é um maratonista e não gosta? E como é que é a sua rotina? É assim, eu acordo, coloco meu short, meu sapato e minha camiseta. Aí eu pego o elevador, desço no elevador, entro na academia do meu prédio, subo na esteira, aperto o botão, aí eu decido se eu vou ou não vou. Irmãos, é assim que tem que ser. A gente tem que acordar mais cedo, despertou o relógio, eu vou mais cedo, porque eu sei que eu tenho que me alimentar de Cristo. Eu não estou com vontade, mas o justo não vive pelo que ele vê, o justo vive por fé. O justo não vive, irmão, por emoção, ele vive por princípio. A Bíblia diz, orai sem cessar. Eu não estou com vontade de orar. Isso é emoção, irmão. Vontade é uma emoção. É uma emoção. A Bíblia diz, é para orar sem cessar. Eu vou orar, com vontade ou sem vontade. Não é? Então eu acordo de manhã cedo para ler a minha Bíblia. Não estou com vontade, porque aconteceu uma coisa muito triste ontem. Não importa. Eu sei que não é uma sugestão. Eu sei que é uma necessidade da minha alma, do meu espírito. Então eu vou me alimentar da palavra de Deus. Amém, queridos? Outro exemplo que eu quero dar aqui em avivamento pessoal, com relação à palavra, é do rei Josias. Olha aqui para mim, presta atenção, eu acho muito interessante. A Bíblia diz que não houve antes do rei Josias um rei tão bom quanto ele, e nem depois dele. Meu irmão, pelo amor de Deus. Quando a Bíblia fala isso, ela coloca nessa lista Davi, ela coloca Ezequias nessa lista, coloca o Josias como o top dos tops. O top dos tops. O melhor rei de Israel. Não houve nem antes nem depois um rei igual a ele. Por quê? Porque esse cara assume o trono destruído pelo pai dele, o Amon, um cara maligno, que começou a colocar a adoração de ídolos dentro do templo. Destruiu o templo, um cara maligno. O povo se apostatou de Deus por causa do exemplo desse cara. Aí o Josias assume com 8 anos. Com 18 anos ele toma uma decisão. Ele chama a equipe dele e fala assim, pessoal, eu quero que vocês façam um levantamento de quanto que a gente precisa para restaurar esse templo. Josias não tem grana. Você está doido? Não tem grana. Como que a gente vai fazer isso? A gente está tudo quebrado. Ele fala, não importa. Eu quero saber o que a gente precisa. A gente pode fazer um orçamento. Não é? Vamos fazer um orçamento. Eu quero saber, eu quero restaurar. 18 anos o cara tinha. Aí os caras foram fazer o orçamento. Quando eles estavam ali fazendo a pesquisa, o Ilquias, um sacerdote, achou o livro da lei que estava perdido. Quem está comigo? Olha só. Quando ele chegou, ele disse assim, olha, rei Ezequias, segundo Reis 22, Josias, 22:8, eu achei o livro da lei na casa do Senhor. Irmãos, aí o Josias dá a ordem, então leia para mim. Aí eles começaram a ler o livro. E foram lendo. Quando eles começaram a ler, o Josias foi entendendo o que estava acontecendo com a nação.
Ele foi entendendo a idolatria, a apostasia, as consequências. Ele foi entendendo tudo e a Bíblia diz que ele rasgou as vestes, caiu com o rosto em terra e se arrependeu profundamente pelos pecados da nação. Aí ele deu uma ordem, escuta. Ele chamou o pessoal e falou assim, olha, vão lá com a profetisa Ruda e perguntem para ela o que Deus tem a dizer a respeito disso, que nós achamos o livro da lei. Aí olha a resposta que a Ruda vai dar, quer dizer, que Deus vai dar através da profetisa. 2 Reis 22, 18. Já que você levou a sério o que está escrito neste livro, e já que você se humilhou arrependido, também eu vou levar você a sério. Assim diz o Senhor, eu vou cuidar de você. Como que nós... Irmão, nós estamos levando a Bíblia a sério. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Por que você não faz uma revisão no tempo que você gasta com rede social ou com televisão? Não é? E aí você investe mais tempo na palavra de Deus. O que é que você acha disso? Irmãos, uma frase do Cote, que eu gosto muito, pastor Cote, ele diz assim, ó, não existe avivamento sem reabibliamento. Quem está comigo aqui? Avivamento não é, irmão, avivamento não é necessariamente barulho. Não é necessariamente barulho. Pode ter avivamento e barulho junto. Pode ter. Mas avivamento é reabibliamento. Quer saber se o cara está vivo, quente? Ele está tendo um relacionamento diário, sério, com a Bíblia dele. Quem está comigo? Deixa eu passar rapidinho aqui por essas outras virtudes da gente comer a carne e beber o sangue. Então a primeira é essa, o avivamento pessoal, vocês já entenderam. Deixa eu passar bem rápido pelas outras. Vida vitoriosa de oração. Diga, avivamento pessoal. Não, grita aí com fé, avivamento pessoal. Agora diga, vida vitoriosa de oração. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Provérbios 28, 9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, ou seja, a palavra, até a sua oração será abominável. Sabia que estava na sua Bíblia isso? Já viu? O cara fazer uma oração abominável. Já viu isso? Tem alguns pecados na Bíblia considerados abomináveis, né? Então a idolatria, a feitiçaria e outros pecados são abomináveis. Quer dizer, eles estão no nível mais profundo, né, de perdição. E a oração que não está em linha com a palavra de Deus está nessa lista. Imagina, irmão, você fazendo uma oração, poxa, para Deus, mas uma oração que não está alinhada com a palavra. Ela dói no ouvido dele, ela incomoda, ele sente náusea. Porque a gente está pedindo coisas que não tem nenhuma base na palavra de Deus. Forte, não é? João 15, 7 diz que se nós permanecermos nele, ok? E as palavras dele permanecerem em nós, nós pediremos o que quisermos e nos será feito. É o contrário, né? Então se eu estou ali me relacionando com a palavra, eu sei qual é a vontade dele, porque eu aprendi na palavra. Então quando eu abro a minha boca para orar essa palavra, ela encontra eco no céu. Aleluia! É uma oração poderosa. Não é verdade? E a terceira coisa aqui. Então, vida de milagres, irmãos. Mateus 14, 29, não é? Fala que o Pedro disse para Jesus, se é o Senhor, me dá uma palavra para eu ir aí contigo. Aí Jesus liberou a palavra, vem. Ele disse, vem. E o Pedro andou sobre a palavra, sobre o vem. Então, irmãos, se nós quisermos ter uma vida de milagre, nós temos que ter um relacionamento com a palavra de Deus. A quarta coisa, a revelação do propósito de Deus para a nossa vida. Eu acho tremendo isso aqui. Quer ver? Presta atenção. Perguntaram para o João Batista assim, por que você está batizando? Você é o Cristo? Ele disse, não sou. Ele sabia que ele não era. Você sabe quem você é? Você sabe por que você está fazendo aqui? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Aí o João Batista disse, não sou. Então você é o profeta que haveria de vir. Ele falou, não sou. Você é uma reencarnação do Elias? Ele diz, está amarrado, em nome de Jesus não existe reencarnação. Não é? E aí ele fala assim, ele recita Isaías 43, ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Irmão, foi isso que o João fez a vida dele.
Ele endireitou o caminho do Senhor. Ele pregou a vinda do Messias. Quando ele cumpriu a missão, com 30 anos, ele morreu. Ele morreu. Que vida! Mas ele cumpriu a missão dele. Ele só veio para anunciar que o Cristo já tinha chegado. Que o reino já tinha chegado. Ele estava pregando isso. Olha só que coisa tremenda. Irmão, onde que o João descobriu o propósito da vida dele? Fala para mim. Onde que o João respondeu? Encontrou? Aonde? Na palavra. Quando ele estava lendo Isaías, ele disse, esse cara aqui sou eu. Esse cara aqui sou eu. Foi assim com Jesus. Quando Jesus sai das águas do batismo, Deus fala para ele, propósito dele, tu és o meu filho amado, em quem me compraz. Aí ele sai do batismo e é levado pelo Espírito para o deserto. Aí o diabo, a primeira coisa que o diabo tenta nele é o propósito. O diabo fala assim, se tu és o filho de Deus, transforma então essa pedra em pão. Olha só, questionando o propósito dele. Qual a resposta de Jesus? De novo, ele recita a palavra. Ele recita Deuteronômio 8:3. Ele diz assim, olha, não só... Ele diz, está escrito. Olha, irmãos, esse é o segredo. Você saber dizer, está escrito. Está escrito. Aí Jesus diz assim, ó, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus viverá o homem. O que é que Jesus está dizendo? Eu vou ficar com a palavra, Satanás. Eu não preciso mostrar nada para você. Eu tenho uma palavra. Eu tenho a palavra de Deus. Eu sei quem eu sou. Eu sei o meu propósito aqui. Quem está me entendendo? Você quer descobrir o propósito de Deus para a sua vida? É o seu relacionamento com a palavra. Olha, eu sou neto de pastor, vocês sabem. Mas eu fugi disso o tempo todo. O meu chamado foi pela palavra. E assim, eu já comecei a ter... Eu já tinha vontade, tinha algo dentro de mim. Cara, eu quero, mas eu ficava com medo. Então eu via assim, os pastores, né? Eu dizia, meu Deus, coitado desses caras. Tudo lascado. Não, tá amarrado. Eu dizia, eu não quero isso não. Meu Deus, não, eu não quero isso não. Mas um dia... eu estava ali meditando na palavra, lá onde eu trabalhava, na universidade que eu trabalhava. Não é? Então eu chegava mais cedo e tinha um tempo para meditar ali. E Deus falou comigo ali de uma forma muito sobrenatural. Seja merecedor de dobrado salário. O presbítero que preside bem e se afadiga no ensino e na palavra. Quando Deus falou aquilo comigo, irmãos, foi sobrenatural, não sei te explicar. Eu sabia que Deus estava falando comigo. Senhor, o Senhor está me chamando para ensinar. Pensa, irmãos, eu estava casado com a Meila há 1 ano. Não é? Então... eu estava fazendo a classe Nova Criatura. E Deus estava me chamando para o ministério, dizendo, eu vou cuidar de você. Você não tem que ficar preocupado financeiramente. Eu vou cuidar de você. Eu estou te chamando. Agora, a sua parte é se afadigar no ensino e na palavra. Eu vou cuidar do resto. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Onde que eu descobri? Na palavra. Na palavra. Quem está me entendendo? Aleluia. Glória a Deus. E por último, irmãos, a fé. Não é? Então, bora rever comigo, me ajuda aí. Quais são os benefícios da gente comer essa comida maravilhosa que é Cristo, que é a palavra dele? Quais são? Avivamento pessoal. O que mais? Vida vitoriosa de oração. O que mais? Vida de milagres. Andar em cima dos milagres, do sobrenatural. O que mais? A revelação do nosso propósito. E a última coisa aqui, a fé. Não é? Vocês conhecem bem esse texto, Romanos 10:17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação vem pela palavra de Cristo. Então vocês estão crendo aqui, vocês estão me ouvindo a pregação. Vocês estão me ouvindo pregar. É a pregação. Mas, irmão, eu não inventei isso aqui. Isso aqui é a palavra de Cristo. Então a fé que você precisa está na palavra de Cristo, no seu relacionamento. Irmãos, e a Bíblia diz assim, olha, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se você não tem relacionamento com a palavra de Deus, você já aprendeu, primícia, princípio do maná, todo dia, levar a sério, comer o suficiente, você vai crescer em fé. Você vai crescer em fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Impossível. Irmãos, e a fé é assim. Eu vou terminar só dando esse exemplo aqui que eu gosto muito. Quando morreu o Lázaro e o rico. Presta atenção aqui, ó. Presta bem atenção. Morre o Lázaro e o rico. Aí o rico do inferno tem uma visão do Lázaro deitado no colo de Abraão, sendo consolado. Aí o rico fala assim, Pai Abraão, tem misericórdia dos meus irmãos paternos. Envia o Lázaro lá, para ele dizer para eles que tem inferno mesmo.
a resposta do Abraão. Olha o que ele vai dizer, Lucas 16, 29, me acompanha. Mas Abraão respondeu, os seus irmãos têm a lei de Moisés. O que é a lei de Moisés, irmãos? Grita aí, o que é a lei de Moisés? Eles têm a lei de Moisés e o livro dos profetas, a palavra também, para os avisar, que eles os escutem. Eles vão escutar através da palavra. Aí o rico dá a réplica dele, né? Mas só isso não basta, pai Abraão. Ele respondeu, porém se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles vão se arrepender dos seus pecados. Assim que a gente vive, irmãos, né? Tipo assim, ó, precisando de um milagre para crer, né? Não, Senhor, eu já vi uma oração assim, né? O irmãozinho orando assim, Senhor, e reunião de oração, e o irmãozinho orando baixinho ali, mas aí eu estava de joelho, então eu estava muito perto da boca dele, aí eu ouvi ele falar, Senhor, se o Senhor me der a Mariazinha, eu vou crer no Senhor. Não vai crer. Porque se milagre fizesse a gente crer, o Judas teria crido. Ninguém viu mais milagre do que esse cara. Esse cara viu ressurreições, viu paralíticos andar, viu grandes milagres de Jesus. Ele viu água se transformar em vinho, ele viu tudo isso. Mas ele não creu. Ele vendeu o Senhor. Então não é o milagre que te faz crer. O que é que te faz crer? Mas olha o que o Abraão diz então no 31, me acompanha. Mas Abraão respondeu, se eles não escutarem Moisés e nem os profetas, ou seja, a palavra, eles não crerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Então a fé, meu irmão, vem pela palavra de Deus. Amém, queridos? Amém? Agora, deixa eu te falar uma coisa aqui, só para a gente entrar nesse acordo. Essa prática começa ou recomeça, ler a sua Bíblia. Quando, pastor? Agora, hoje. Deixa para amanhã não, começa hoje. Se você está atrasado, não está lendo há muito tempo, pega hoje a sua Bíblia, irmão. Não é? E começa. Amém? Tem gente que fala assim, pastor, mas hoje é uma tentação, é uma tendência, né? O cara ouve uma palavrazinha assim lá no YouTube ou nas redes sociais, né? Aí ele ouve 10 minutos. Já ouvi a palavra de hoje. Irmão, isso, deixa eu só fazer essa comparação com você. Isso não está errado. Beleza, eu também assisto. Todo dia eu assisto na academia 2 vídeos, 2 palavras, acelerado, né? Dá 2 palavras. Todo dia. Beleza. Mas, irmãos, eu não tô me convencendo, me enganando que isso está substituindo a minha leitura. Eu já fiz. Me acordei cedo. Já li a minha Bíblia. Já orei, já falei com Deus. Já decorei aqui alguns versículos, né? Já saio de casa decorando ele. Deus falou assim para Josué, fala do livro da lei, medita nele de dia e de noite, para você ter o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, e assim você será bem sucedido. Olha aí. Então, como é que ele vai falar? Ele fala, você tem que meditar de dia e de noite. Se você fizer isso, você vai conseguir obedecer o que está escrito nele. Quem está entendendo? Então olha aqui para mim. A palavra da internet é boa? É. Mas eu comparo assim, ó, com o soro. Já viu o soro? Doutora Val, o soro. Não é? O cara está lá, ó. Não tem força. Perna tremendo. Ele não tem força de nada, vai morrer. Ele não consegue comer. O estômago dele nem está funcionando. Ele não tem nem apetite. Ele não consegue comer. Aí o médico vai lá e coloca na veia dele um soro. Tchum. Aí ele recebe vitamina já processada, pronta. Ele não tem trabalho nenhum, ele já é alimentado. Aí ele vai sentindo uma melhora. Milagre. Agora, irmão, imagina esse cara viver a vida dele assim. Imagina, cada um de vocês aqui está amarrado. Cada um de vocês aqui, cada um pendurado com seu soro aqui. Eu pregando aqui, eu também com o meu. Já pensou, irmãos? Sem picanha? Sem filé? Sem camarão rosa? Está amarrado em nome de Jesus. Não, irmão, nós precisamos da mesa, nós precisamos da comunhão, nós precisamos da Bíblia. A gente pode pegar um lanchinho sim, tudo bem, não tem problema, mas nada vai substituir o seu relacionamento pessoal com a sua Bíblia. Aleluia. Fique em pé no seu lugar em nome de Jesus. Quero orar com você. Meu apelo é diferente nessa noite.
Meu apelo é uma conversão à palavra de Deus. Ok? Quando o rei, presta atenção comigo aqui, ó. Quando o rei começava a reinar, tinha uma lei, Deuteronômio 17. Tinha uma lei. Versículo 18 diz assim: quando ele se assentar no trono do seu reino, ele escreverá para si um traslado desta lei no livro, do que está diante dos levitas e sacerdotes. Ou seja, ele tem que ter uma cópia da Bíblia. Era a primeira coisa que o rei tinha que fazer. Olha só, irmão, olha para mim. Olha para mim. Qual era a primeira coisa que o rei tinha que fazer? Ter uma Bíblia. Quem está me entendendo? E isso não era uma sugestão ou um conselho, era uma, diga lei. Era uma lei. Era uma lei. Se o cara não fizesse isso, ele estava quebrando uma lei. Olha só, isso era para o bem dele. Agora, bastava ele ter a Bíblia? Se eu perguntar aqui, todos vocês têm uma Bíblia? Claro. Não, aí olha só o que diz. E ele terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida. Quando que o rei vai ler? Todos os dias da sua vida. Era uma lei e ele não tinha escolha. Não era só ele ter, ele tinha que ler todos os dias. Será que tinha algum dia que o rei não tinha vontade de ler? O que é que vocês acham? Com certeza, irmão. Tem dia que eu estou sem vontade nenhuma. Tem dia que eu estou tão preocupado com algumas coisas que eu começo a ler e eu me distraio, aí eu começo a pensar, aí eu volto. Aí eu começo a ler novamente. Acontece isso com vocês? O irmão veio falar para mim: pastor, eu acho que eu tenho, hoje de manhã, acho que eu tenho um problema. Eu começo a ler minha Bíblia, eu começo a pensar, e aí eu começo a me distrair. Daqui a pouco eu percebi que eu não guardei nada. Então eu falei para ele: isso acontece comigo também. É mesmo? Acontece. Mas o que o senhor faz? Eu volto. Porque meditar é diferente de ler. O que é meditar? É ficar. Quando você assiste um filme e você é capaz de contar o filme porque você meditou. Quem está comigo aqui, ó? Você meditou. Então você leu a sua Bíblia, você não é capaz de compartilhar. Você não lembra de nada, você não meditou. Volta lá. Vai de novo. Começa pequeno, não tenta fazer grandes leituras. Melhor que você leia com qualidade e fique, e você seja capaz de guardar. Isso é meditar. Olha só, eu acho tremendo demais isso. Amém, queridos? Irmão, vamos praticar isso? Vamos praticar isso em nome de Jesus? Sabe por que eu estou pregando sobre isso e vou ficar pregando por um tempo? Porque os pastores dizem assim para mim: pastor, acontece com o Senhor, a gente está conversando com uma pessoa, aí a gente conversa, aconselha, aí a gente chora, se abraça, a gente sai dali com uma impressão de que está tudo resolvido, e na semana que vem está tudo do mesmo jeito, e a gente está naquela mesma situação o tempo todo. Eu disse: acontece. Ele falou: o que é que a gente faz? Eu disse: eles têm que ler a Bíblia. Eles têm que ter um relacionamento com a Bíblia. Não é? Numa sociedade que tem tanto engano, irmãos, se você não lê a Bíblia, você vai ser levado por qualquer vento de doutrina. Se você lê a Bíblia, você vai ter um filtro. Às vezes eu vou ouvindo umas coisas que eu vou ficando arrepiado. Digo: meu Deus, que loucura que esse cara... Que Bíblia que esse cara está lendo? Está doido. Mas eu tenho um filtro. Porque eu tenho Bíblia no meu coração. Eu digo: não, eu rejeito, não. Mas se você não lê a Bíblia, tudo que vier é bom. Se você está com fome, você come qualquer coisa contaminada na rua. Coloque a mão no seu coração.